Muita gente me pergunta quando eu devo vender um ativo. Léo, eu nunca vi você vendendo um ativo. Como que você faz para escolher venda de ativos? E hoje você vai aprender de uma vez por todas como que eu decido o momento de vender um ativo, tá? A gente vai olhar aqui a minha carteira de fundos imobiliários e a gente está aproveitando de um momento de queda dos fundos imobiliários. Então, sempre quando você puder realocar bem o seu patrimônio, tirar de um lugar e colocar em outro que está rendendo mais, cara, isso aqui só faz sentido se completar um pré-requisito. Preste atenção. Apenas se o tipo de investimento que você fez lá atrás mudou de fundamento. O que é mudar de fundamento? Parece uma coisa muito subjetiva, né? Eu não quero deixar subjetividade aqui pra você, eu quero te explicar claramente. Mudar de fundamento significa, eu investi nessa caneca sabendo que ela era uma caneca, só que depois a caneca quebrou, deixou de ser caneca, parou de cumprir o seu papel, que é colocar um cafezinho mais top que existe aqui para eu conseguir tomar. Então, se a caneca não mais cumpre o seu fundamento, eu preciso me desfazer dela. Eu preciso colocar uma outra caneca no lugar. Quando a gente fala de investimento, é a mesma coisa. Quer ver um exemplo bem ridículo para você fixar no seu hipocampo? Aí toda vez depois que você lembrar de quando vender um ativo, você vai lembrar desse exemplo. Olha só, eu comprei Taesa, porque a Taesa, na minha opinião, é a melhor empresa de transmissão de energia elétrica. Ela paga bons dividendos, ela faz um crescimento muito rápido, né? Inclusive, se a gente for olhar historicamente, ela cresceu bem rápido, ela tem uma boa gestão, ela não arremata qualquer tipo de lote, só se tiver realmente um bom rendimento. E aí, do nada, sai um relatório trimestral e lá na DRE, que é a demonstração de resultados, aparece um negocinho assim, ó, receita de vendas de sorvete. Aí tem moreninha. Eu não sabia o que era moreninha também não, eu fui descobrir na igreja o que é moreninha. Olha aí pra você ver. Receita com moreninha, 1 milhão. Receita com copos de açaí, 2 milhões. Aí você fala, mas o que é isso? A Taesa tá vendendo sorvete agora? E aí lá embaixo tem assim, ó, a gestão, né? Carta do gestor. Comentários do CEO. Nós, da empresa Taesa, estamos querendo fazer uma movimentação de patrimônio. A gente vai entregar todas as nossas concessões quando vencer os contratos e a gente vai partir para um novo projeto de investimento. A venda internacional de moreninhas. E aí, meu parceiro? Mudou o fundamento? Você comprou Taesa, eu comprei a caneca para guardar café aqui dentro, né? Guardar café. Você comprou Taesa para poder transmitir energia elétrica. Do nada ela começa a vender sorvete, aqui a caneca não aguenta mais carregar 100 ml de café, perdeu o fundamento. Então quando você olha para sua carteira, você não vai vender o que está desvalorizando. Você não vai vender o que está valorizando demais. Já viu que tem gente que usa essa triagem para vender? Ah, tá valorizando demais, valorizou 100%, eu vou vender. Calma. Peter Lynch já falava sobre isso, sobre valorizações. A valorização de um ativo, ela, se você é um bom investidor, inevitável. Ela é inevitável. E se você vende ativos que estão valorizando, o Peter Lynch faz um exemplo como se fosse um jardim. Você vai aprender nesse vídeo muita coisa, porque muito youtuber fala quando você tem que comprar uma ação, né? Mas poucas pessoas vêm aqui e falam quando é que você tem que vender um tipo de ativo. O Peter Lynch, ele fala o seguinte: você vender seus ativos que estão valorizando, seus ativos que bateram 100, 70, 50, às vezes bate 30% de valorização, você já fica desesperado para vender. É como se você estivesse arrancando as flores e deixando as ervas daninhas. Quando você vende só ativo que desvaloriza, talvez você esteja com medo, porque em alguns momentos a desvalorização, ela é macroeconômica. Então hoje, quando você olha para os fundos imobiliários, estão, vamos supor, 100% dos fundos imobiliários caindo. Tem alguns que não estão, mas grande parte dos fundos imobiliários estão caindo. Realmente é porque o fundo imobiliário perdeu o fundamento, o HGLG não é mais um fundo de logística, ele perdeu seu fundamento de gestão, ou seja, tá com 30% de vacância, tem 50% de alavancagem, tem, sei lá, 70% de inadimplência, o HGLG tá caindo. É por conta dessas coisas que estão acontecendo? Realmente mudou o fundamento? Ou é algo macroeconômico? Então você sempre, para valorização, você sempre vai olhar, será que se eu vender eu não tô arrancando as flores? Se é uma empresa boa que eu quero manter pro longo prazo, eu não vou vender. Mesmo que corrija um pouquinho, eu não vou vender. Eu não vou me dar esse trabalho. Olha esse corte aqui da Luiz Barsi explicando por que o Luiz Barsi não vende os seus ativos. Olha só que legal. Banco do Brasil, 16, 17 reais. Taesa, 20 reais. E hoje o Banco do Brasil tá perto de 30, né? Você pagou quanto? 16 reais. 30, mas desdobrou, né? Desdobrou. Então seria o quê? Pô, 60? Exato. 60 reais. E é um negócio legal, porque você não vende. E aí, se você vendesse, era o seguinte, vamos falar que você pagou 20, vai. Então tem 40 reais de lucro. Aí se você vendesse, você ia pagar imposto aqui. Perfeito. Você ia pagar quanto de imposto? 15%. 15%. Então, poxa, aí você vende 40 reais, ia já reduzir ali seu valor investido em 100 reais. Então, pra você voltar a comprar, você ia ter que torcer pro Banco do Brasil, em determinado momento, tá sendo negociado pelo menos Pois é. abaixo de 34. Cuja oportunidade que você perde pra você sair da ação
inflação. Nem sempre o CDI vai estar a taxa de agora, né? Vai valer a pena esperar. Eu vou vender e vou pôr no quê? Agora você imagina o Barsi que comprou Banco do Brasil a 60 centavos. Qual é o incentivo que esse cara tem de vender a ação? Não. Mais vende. Olha que interessante esse modelo de pensamento do Luiz Barsi. Eu quero manter pro resto da minha vida. Essa empresa é boa, não mudou o fundamento. Pra que eu vou vender só pra pagar imposto de renda? Ah, porque, se corrigir 15%, se você não tivesse vendido, você ainda estaria no lucro, porque 15% você pagou do seu lucro só de imposto de renda. Se você tá realmente fazendo movimentações boas, né? Movimentações maiores. Então, em suma, você não vai vender um ativo porque ele valorizou, a não ser que seja, presta atenção, anota isso aí, ó. Você não vai vender um ativo que valorizou, a não ser que seja um ativo que você comprou para valorização, ou seja, é uma small cap ou é um fundo de muito risco. E a sua intenção é realmente vender quando ele valorizar. Você não quer manter ele pro resto da sua vida. Então, eu comprei, por exemplo, uma small cap, extremamente especulativa. É aquele tipo de investimento do Graham lá, de Value Invest. E aí eu comprei ela porque ela tava muito descontada, ela valorizou R$2, eu já quero sair porque ela é muito arriscada, eu já ganhei ali só o que eu queria mesmo de valorização. Eu não faço esse tipo de investimento. Eu coloco na minha carteira fundos e ações e qualquer tipo de ativo que eu quero manter ele pro longo prazo. Pode ser que em algum momento eu tenha que vender. Hoje eu vou vender um ativo, você vai ver. Hoje eu vou vender um ativo. Pode ser que eu tenha que vender em algum momento, porque o fundo não saiu como eu esperava? Sim, às vezes a gente erra. Nem sempre você vai acertar. É ilusão você pensar que você vai investir durante 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos e nunca vai errar. O Luiz Barsi coleciona erros. O Peter Lynch coleciona erros. Peter Lynch foi o cara que teve o fundo que mais teve rentabilidade, foi 27% de rentabilidade anual. O Warren Buffett coleciona erros. O que faz essas pessoas grandes, que faz a carteira dessas pessoas ter boa rentabilidade, são os grandes acertos. Não é que você não vai errar, é que você precisa acertar mais do que errar, beleza? Então, quando a gente olha para valorização, nunca vou vender pela valorização, eu só vou vender se eu já comprei com o intuito de vender e estiver valorizando. Senão, eu apenas vou arrancar flores. Para desvalorização, como que eu olho? Desvalorização, eu tenho que olhar se não é oportunidade. Nem tudo que cai é oportunidade. Então, você tem que ficar esperto. Dá uma olhada aí, tira um... Inclusive, se você quiser essa caneca aqui, meu parceiro, lá na GD Store, é a nossa lojinha aí de caneca, café, caderno, tudo que você quiser ali, da geração de dividendos, tem aí na GD Stores, vou deixar o QR Code aqui pra você dar uma olhada lá e ver se você quer comprar essa caneca. E o café é bom, viu? O café é bom. Tá lá no selo dele, é o vencedor do melhor café do Brasil 2017-2018. Então não vacila não, experimenta esse café que ele é brabo demais. Inclusive você não vai precisar nem de açúcar pra tomar ele. Sabia que café é pra ser doce? Só não é doce porque você compra esses de mercado aí. Eu também, né, precisava de colocar açúcar. O negócio é tudo torrado, é graveto, é folha, é negócio tudo torrado junto. Você não sabe nem o que você tá bebendo. Por isso que fica preto daquele jeito lá. É torrado pra você não ver o que tem. Olhando então aqui para os fundos que caíram na minha carteira, perceba, de valorização, variação de cota mesmo, praticamente todos estão caindo, né? Quando a gente olha pra performance, dá uma aliviada aí, tem muito fundo subindo bastante, né? Com uma performance muito boa. Mas quando a gente olha pra variação de cota, perceba que todos estão caindo. Então todos esses aqui eu tenho que vender? Tudo eu tenho que vender? Não. Eu tenho que ler o relatório de cada um desses fundos e entender o motivo da queda. Se o motivo da queda é macroeconômico, eu fico tranquilo, talvez eu até compre mais, afinal está em oportunidade. Agora, tudo que cai é oportunidade? Não, nem tudo que cai é oportunidade. Então algumas coisas vão cair porque é ruim mesmo. Algumas coisas vão cair porque são ruins mesmo. E aí dentro de todos esses fundos imobiliários, grande parte desses fundos imobiliários eu li o relatório com vocês durante esse mês, né? Vou continuar lendo durante esse mês aí, junto com vocês. Tem um fundo imobiliário aqui que eu já falei pra vocês que ele é o patinho feio da minha carteira. Ele tá com a desvalorização aí de 40% de variação de cota e nem os pagamentos de dividendos fizeram a minha performance aumentar. Nesse cálculo de performance aqui tá um pouquinho errado, porque teoricamente, contando com os dividendos aqui, a performance tem que ser um pouco menor do que a valorização. E a gente viu que só neste mês aí, o RECT 11, que é um fundo de laje, ele é um fundo de laje. O RECT 11 caiu aí nos últimos 6 meses 24%, cara. 24%. O que tá acontecendo com esse fundo imobiliário? O que tá acontecendo com esse fundo imobiliário? A gente vai ler o relatório e a gente vai discutir, eu e você juntos, a gente vai discutir se mudou o fundamento, se ele merece ficar na minha carteira ou não. Então vamos lá. Eu abri aqui o relatório gerencial dele e a gente começa com boas notícias, né? Rendimento por cota foi de 36 centavos, o que representa aí 1,03% de yield. Isso aqui já começa a convencer muitas pessoas que são leigas e investem só por causa do dividendo. O método 2 em 1, que é o meu curso profissionalizante de fundos imobiliários, se chama 2 em 1 porque você tem que ganhar com valorização de cota e com dividendo. Se você não tá ganhando com os dois, meu parceiro, não adianta você só olhar pra valorização, senão você vai comprar só coisa ruim, e não adianta você olhar só pra dividendo, porque senão você pode cair em muita armadilha também, tá? Então não é um ou outro, você tem que juntar os dois, tem que ser o melhor dos mundos, o útil e o agradável junto, beleza? Então que tá pagando bons dividendos, teoricamente, né? Vamos ver o porquê que ele tá pagando muitos dividendos?
dividendos? Porque às vezes ele paga muito dividendo proporcional ao valor da cota que ele tem. Era pra cota tá custando 50, 100 reais, a cota caiu lá pra 30, aí ele começa a pagar um bom dividendo, né? Porque o dividendo yield é rendimento sobre o valor da cota. Aí perceba, olha aqui do lado, tá vendo isso aqui, cara? Preste atenção nisso aqui. O valor de mercado dele é 298 milhões. Ele tá com um valor de mercado de R$34 a cota. Agora, na verdade, tá um pouco menos, né? Quanto que tá lá? 32, caiu mais um pouco. Só que perceba o patrimônio dele. Quanto que é o valor patrimonial dele? 785 milhões. O valor da cota dele de verdade é R$91. Olha só o PVP desse fundo, 0,35, cara. 0,35. Então vamos entender o porquê que ele caiu. E aí a gente vai ver se realmente a caneca ainda tá segurando o café ou não. Aqui ele mostra os imóveis dele, cara, são imóveis top. Não são imóveis ruins, não. Inclusive, faz isso de tarefa de casa. Entra aqui junto comigo nesse relatório gerencial. E aí, clica aqui nesses botõezinhos aqui. Vai dar uma olhada nesses imóveis para você ver se não é imóvel top. É imóvel top. Aqui embaixo a gente consegue ver o que a gestora tá fazendo, né? Olha aqui, ele fala: o fundo tem intenção de vender os ativos do portfólio por valores em linha aos respectivos laudos de avaliação em dezembro de 2023. Ah, dezembro de 2023 tem uma avaliação. Vai ter agora de novo em dezembro de 2023, mas ele tá querendo vender. Ele tá querendo vender de todo jeito. Por quê? Tem alguma coisa errada, né? Imagina só, você chega num prédio, ele vale 100 milhões, mas tá sendo vendido por 30 milhões, 70 milhões de desconto. Alguma coisa errada tem, você tem que desconfiar, né? Locação de espaço vago, que ele fala que a gestora tá tentando fazer o máximo para alogar os espaços vagos. Aqui tem um resultado acumulado de 26 centavos por cota, tá acumulado, ainda vai distribuir. Daí aqui já tem uma seção que poderia ter em todos os relatórios, né? Aqui ele fala sobre o detalhamento do passivo do fundo. Neste caso aqui, ele fala desse detalhamento, não é à toa, é porque ele realmente tem muita dívida. E isso aqui é basicamente o que tá acabando com o fundo. Isso aqui é basicamente o que tá acabando com o fundo. E aí ele detalha, a gente podia ter isso em todos os outros relatórios de todos os outros fundos, né? Aí ele fala aqui, ó, os passivos do fundo, ou seja, as dívidas do fundo, vêm de dois empreendimentos. Um, Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e outro, Evolution Corporation, lá em Barueri, São Paulo. Ambos com a ocupação acima de 90% e com as rendas mensais de aluguéis maiores do que as parcelas mensais de pagamento dessas obrigações. Olha que legal. Então você pegou dinheiro emprestado, imagina só, eu peguei R$10 emprestado para comprar essa caneca. Aí eu comprei a caneca. Aí eu empresto essa caneca e eu alugo essa caneca por R$1 por mês. E eu combinei que eu peguei esses R$10 emprestado e eu tô pagando 80 centavos por mês. Então, pô, eu tô ali com recebendo R$1, pagando 80 centavos de financiamento. Então tá sobrando 20 centavos pra mim. Tá bom, né? É isso aqui que tá acontecendo por enquanto, né? Só que agora você vai entender. Olha só. Ele explica. As dívidas, elas são divididas em 3 pontos principais. O primeiro é o principal, que é o que você consegue amortizar dentro dos seus financiamentos. O segundo, correção monetária. Então tem ajuste pelo IPCA, tem ajuste pela Selic. E terceiro, os juros, né? Quando você vai financiar, tem juros. Então tem correção monetária e juro. E o principal aqui, são essas 3 parcelas. E aí perceba, isso aqui é uma regra dos fundos imobiliários. Olha só, o principal, que é a parte de amortização, ele só pode ser pago com recursos provenientes de novas captações, subscrições, eventuais vendas de ativos e com 5% do lucro do caixa. Lembra qual que é a regra prioritária dos fundos imobiliários? Vamos aqui pro quadro preto. Quando vai pro quadro preto tem que prestar atenção, tá? Qual que é a regra prioritária ali dos fundos imobiliários no quesito de pagamento de dividendos? 95% do lucro é distribuído, certo? 95% do lucro é distribuído. Logo, se eu lucro aqui, ó, 10 milhões de reais, qual que é obrigatório eu distribuir? O obrigatório vai ser 9,5 milhões, né? 9,5 milhões de reais. E aí perceba, o que sobrou aqui? 500 mil. Sobrou 500 mil. Esses 500 mil é o chamado caixa do fundo. É os 5% que fica para o fundo. Se o fundo não tem caixa nenhum, ele tá zerado de caixa, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir lá os 95% e vai guardar os 500 mil aqui pro caixa. Perfeito? Até aí tudo bem. Só que perceba, imagina só que ele fez uma dívida que ele tem que pagar 1,2 milhões dessa dívida por mês. Perfeito? Esse rendimento aqui por mês, ele distribui 9,5 milhões, guarda 500 mil no caixa. Aí dessa dívida de 1,2 milhões, imagina que 200 mil é juros e 1 milhão é amortização de principal. Só que agora, lembra de um detalhe? Você já sabe, a regra é que ele só pode quitar principal, que é a amortização mesmo da dívida, com caixa. O que aconteceu aqui? Olha só o que aconteceu aqui. Ele recebe de caixa 500 mil, mas ele tem que amortizar o principal 1 milhão. Tá faltando dinheiro. Faltou dinheiro. O fundo não tem dinheiro. O que ele tem que fazer para poder pagar isso aqui? Ele só consegue pagar se ele fizer uma nova subscrição, que é o que ele falou ali, ou se ele vender um prédio. Vamos supor que ele comprou um prédio, tá? E esse prédio ele comprou por 10 milhões, certo? 10 milhões aqui, ó. Então ele comprou o prédio por 10 milhões. E aí esse prédio valorizou lá e ele agora tá com 12 milhões de patrimônio, tá? O que vai acontecer aqui? Teve 2 milhões de lucro. Lembra que todo lucro, 95%
75% é distribuído. Então, desses 2 milhões aqui, o que vai acontecer? 1,9 aqui vai ser distribuído, 1,9 milhões vai ser distribuído, e 100 mil reais aqui vai ser de caixa. Só que, e os outros 10 milhões? Os outros 10 milhões entram como caixa também. Então, na venda do imóvel, o fundo fica com o patrimônio que o imóvel tem, que já era caixa do fundo, o prédio é do fundo, ou seja, ele é caixa do fundo. Só que o prédio em si, você não consegue pagar, né, a dívida com ele. Então, você tem que vender para pegar dinheiro para conseguir pagar a dívida. Então, neste caso aqui, ele vai entrar esses 100 mil aqui no caixa também e o valor do prédio. Por isso que ele tá falando, a gente só consegue pagar a principal com caixa de fundo. Esse é o maior problema desse fundo, tá? Vamos adiantar aqui a leitura para você entender o porquê que esse é o problema do fundo. Olha lá. Desta forma, pode-se dizer que a necessidade de captação ou de venda de ativos do fundo soma 124 milhões, que é o que ele tem que pagar como principal. Olha lá, principal, 124 milhões, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Aí ele fala do CRI barra, ó. O fundo paga parcelas mensais desse passivo a título de correção monetária e juro pelo prazo de 12 meses, até julho de 2025, não havendo, portanto, pagamento de amortização de principal nesse período. Ele negociou com o credor, ou seja, vamos supor que você pega dinheiro emprestado comigo e você tem que me pagar 100 reais todo mês, 80 reais é principal, 20 reais é juros. Aí você vem e fala assim, cara, Léo, eu não consigo pagar os 100 reais, cara, eu tô passando por dificuldade que não consigo pagar os 100 reais. Vamos fazer o seguinte, eu não amortizo, eu pago só os juros e aí você começa a me cobrar esse principal lá pra frente, você pode continuar cobrando juro. Então você me passa durante um ano me pagando só 20 reais, eu aceito, e aí depois a dívida começa de novo. Aí vai começar lá, você vai me pagar os 100 reais. Ou seja, isso aqui que ele tá fazendo é um adiantamento, ele tá empurrando com a barriga a dívida. Ele tá pagando só o juro, tá consumindo o dinheiro que era pra ser do cotista, porque ele tá pagando só o juro, não tá amortizando. Então o juro vai continuar comendo na costa dele enquanto ele não pagar o principal. Lembra que o que diminui juro é você amortizar o principal. Por isso que quando você financia a sua casa, seu carro, e você amortiza a parcela, você diminui o juro da parcela, né? Então, neste caso aqui, a gente já consegue perceber que ele não tem dinheiro para pagar o principal do CRI barra. Não tem dinheiro, certo? Até aí tudo bem. E aí tem aqui no CRI Evolution. Olha só o que ele falou aqui no CRI Evolution. O CRI Evolution, por sua vez, possui um fluxo de pagamento normal. Ou seja, tá amortizando lá. Todo mês o fundo paga uma parcela que possui juro e amortização. Atualmente, o componente de amortização é de 4,7 milhões por ano. O componente de amortização é de 4,7 milhões por ano. Só de amortização, sem contar os juros. Essa é, de forma aproximada, a necessidade anual de caixa do fundo. Lembra que ele só pode pagar a principal com caixa. Aula braba essa aqui, hein, cara? Isso aqui é aula braba. Pode até ficar difícil um pouquinho pra você entender, mas isso aqui você não vai encontrar em nenhum curso de fundo imobiliário. Nenhum curso de fundo imobiliário vai te ensinar isso aqui, nenhum curso. Eu já gastei mais de 70 mil reais com curso na internet. Agora já passou dos 80, porque eu comprei mais uns 2 aí pra ver o que tinha dentro. Cara, nenhum ensina isso aqui que eu tô te ensinando. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda, dá uma força pro canal, cara, dá uma força pro canal. Sério mesmo, custa nada pra você. Perceba, se a gente desce lá pra DRE, tô fazendo um spoiler aqui, né? Se a gente desce lá pra DRE, ele tá tendo 5,6 milhões de receita todo mês. Então esses prédios aqui dele, que tá alugado, tá pagando lá de aluguel pra ele 5,6 de receita. Aí lembra, vamos fazer aqui essa simulação, olha só. Se eu tô aqui com 5 milhões de receita, lembra, 95% do lucro tem que ser distribuído, considerando que a receita inteira seja lucro, porque nem é, né? Tem muita despesa aqui. Mas considerando que a receita inteira fosse lucro, 5% do caixa é 250 mil. 250 mil. 250 mil por mês. Isso que eu tô considerando que a receita inteira é lucro. Vezes 12, porque isso é por mês, né? No ano, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 milhões. Ou seja, se ele tem que aqui pagar 4,7 milhões só de principal, e o máximo que ele consegue fazer, se o lucro fosse 5 milhões, era 3 milhões, cara, tem algum problema aqui, né? Ele já não tá pagando o principal do CRI barra, ele já tá com dificuldade de pagar o principal do CRI Evolution. Então, qual foi o problema desse fundo? Qual foi o problema desse fundo? Ele se alavancou demais quando a taxa básica de juros estava baixa. Aqui, inclusive, você consegue ver o histórico dele, olha só. Aqui lá em 2019, antes de 2020, ele comprou muita coisa. Olha o tanto de coisa que ele comprou, porque tava barato financiar. A taxa de juros tava 2%. Só que aí depois, o que ele levou? Olha aqui, taxa Selic subindo de 2 para 13,5%, 13,75%, né, bateu. E aí, o que aconteceu? Juro lá nas alturas, meu parceiro. Aí a parcela que era principal e juro, agora só o juro já é maior do que a parcela que é principal e juro lá atrás. E aí, isso aqui, ó, lascou com o fundo. O fundo não tá ruim porque os imóveis são ruins. O fundo não tá ruim porque a gestão é ruim para alugar. Não, dentro dos fundos de laje, ele é um dos que tem a menor vacância. Esse fundo aqui tem menos vacância do que o KNRI. Olha que loucura. A parte de lajes do KNRI, que é um fundo
aí, que o pessoal gosta pra caramba, ancoragem praticamente, né? Ele tem 12% de vacância. E no caso aqui, do Rect, ele tem só 9,9% de vacância. Olha isso aqui, cara. Taxa de ocupação de 90,1%. Só que qual que foi o problema do fundo? Ele alavancou demais, não tem caixa pra pagar a alavancagem, não tá conseguindo vender o prédio, ele tá jogando a dívida pra frente pra ver se ele consegue vender um prédio no valor justo, porque se ele for vender agora, ele não vai conseguir vender no valor justo, e aí ele tá nessa sinuca de bico aí. E nós, cotistas, estamos perdendo dinheiro enquanto isso. Por quê? Porque a gente tá pagando juros sem amortizar. Provavelmente o Cria Evolution aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Ele falou lá, ó, isso significa que o fundo precisa captar novos recursos ou vender ativos para pagar esse montante, a não ser que o fundo negocie com o CRI algo semelhante ao que for feito lá no CRI Barra. Você vai ficar pagando só juro. Meu parceiro, se tá pagando só juro, a dívida nunca vai acabar. Uma hora o CRI vai falar assim, ó, não aceito mais só juro, eu quero a amortização do capital também. Tanto que ele caiu bastante nesses últimos 6 meses, porque expirava o contrato do CRI Barra em julho de 2024 agora. E aí ele conseguiu até julho de 2025, empurrar mais um ano pra frente. Será que vai conseguir lá em julho de 2025? Se ele não vender nenhum imóvel, ele tá lascado. Se vender imóvel, cara, começa a dar uma folgada. Aí o fundo pode vender o imóvel, inclusive, pelo valor justo, cara, aí volta o valor patrimonial, quita essa dívida, volta o valor patrimonial do fundo lá pra 90 pila. Lá pra 87, 85, mesmo que ele tenha um pouquinho de perda, que ele venda o prédio que vale 1 milhão por 900, pra poder quitar a dívida logo. Léo, por que ele não faz subscrição? Ele tentou já fazer subscrição algumas vezes. A última versão que ele tentou fazer foi em junho de 2022, só que ele já tava com esse problema. Olha o tantinho que ele conseguiu captar, 20 milhões. Cada vez que ele faz subscrição, se ele fizer subscrição agora, como que ele vai subscrever? Olha só, como que ele vai subscrever, sendo que o PVP tá de 0,35. Se ele subscrever as cotas para captar R$36 por cota, ele vai consumir muito PVP do fundo. Então, a única saída pro Rect agora é vender prédio. Não tem o que fazer, ele tem que vender os imóveis. E aí, com o cenário macroeconômico do jeito que tá, taxa Selic com tendência de alta, vai desvalorizar os prédios, vai ter que vender mais barato. O que ele vai fazer, né? Vai vender, tem que vender mais barato, não tem o que fazer. Não adianta ficar empurrando essas dívidas para frente, não adianta, né? A solução para esse fundo aqui seria realmente vender esses imóveis e quitar essas dívidas. O fundo em si não tem imóveis ruins, o fundo em si não tem inquilino ruim. Olha aqui os inquilinos: Elo, 12%, Unigran Rio aqui com 11%, a Vivo, né, com 8%. Não tem mais concentração do que isso, os outros são bem pequenos, bem pulverizados aqui. Os contratos, eles têm uma duração média de 4 anos, que é o normal de lajes, né? Aí já tem aqui, ó, 21% de vencimento do contrato no ano que vem, entre 12 e 24 meses. Pô, entre 1 a 2 anos, né? Aí o pessoal já tá com medo por causa da dívida. Aí mete mais 20% de receita que pode ficar duvidosa, porque vai vencer o contrato, não sabe se vai querer renovar. Os inquilinos sabem que o Rect tá com esse problema, sabe que tá com problema, tá com a corda no pescoço, pode negociar lá, não, se você não fizer mais barato meu, eu vou sair. Tem isso, meu parceiro. Mercado imobiliário é assim, né? Quando a gente chega na DRE aqui, olha só, a receita de aluguel tá de 5,6, ele tem muita despesa, né? 1,7 de despesa financeira com propriedade, as dívidas que ele tem que pagar, e tem mais 800 mil de despesa operacional, taxa de administração e tal. Pô, dá 2,5 milhões só de despesa, ele tem 5,6 milhões de receita, mais da metade, quase metade ali do que ele tem de receita é despesa. É muita despesa, né? E aí o resultado dele, lembra que a gente fez a simulação do caixa de 250 mil por mês, se o lucro fosse 5 milhões? Olha quanto que tá sendo o lucro líquido aqui do regime de competência, 3,1, meu parceiro. Tá distribuindo 3 aí, tá ficando 100 mil reais por mês, dá 1,2 milhões nos 12 meses, 1,2 milhões, sendo que ele tem que pagar só de principal, só do Cria Evolution. Não estamos nem falando do Cri Barra, que é a maior dívida, né? O Cria Evolution é a menor dívida, olha isso aqui, ó. O Cria Evolution, ele tem essa dívida aqui, ó, 49 mais 16, dá ali 50, 65, né? Olha o Cri Barra aqui, mais de 100 milhões. Ah, tá calculado aqui embaixo, né? Eu fiz a conta da cabeça aqui, mas tá com 114 milhões. Então, pô, você já tá com essa dificuldade aqui, meu parceiro, pra pagar o Cria Evolution. Imagina o Cri Barra, Olha só, ele tem aqui 65 milhões de saldo devedor, certo? A gente viu que ele tem vários prédios que valem pra caramba. Se ele vendesse esses prédios que ele tem ali, né, pô, tem vários prédios AAA aqui, cara, ó, AAA, né, AAA aqui também. Se ele vendesse um desses prédios e quitasse o Cria Evolution, o fundo já ia dar uma disparada. O problema é que o pessoal tá todo com medo, porque não sabe se consegue vender. Tem vencimento de contrato a seguir, que pode ser que diminua ainda mais a receita, aí já tá lascado, diminui a receita. Aí imagina que chega em julho de 2025 e o Cri Barra fala assim, agora eu não aceito mais empurrar essa dívida pra
pra frente eu quero o principal também. Aí é 0 dividendo e olha lá que não sei se paga ainda, né? Então o fundo tá com a dificuldade pra caramba. Quando eu comprei, ele tava nessa dificuldade? Quando eu comprei, ele não tava nessa dificuldade toda. Eu já sabia que era um fundo alavancado, ainda não tinha dado crise, né? Então ainda não tinha vacância pra caramba, porque a vacância tá de 9 ponto alguma coisa agora, mas chegou a ser 33 nesse fundo, né? Do mesmo jeito que a dívida aumentou, muita gente saiu, lembra? Lá a época do home office, todo mundo saindo, lockdown e tal, né? Então diminuiu a receita e aumentou a dívida. Realmente foi o cenário para as lajes corporativas em geral foi muito ruim. Você vê HGRE, JSRE, vários fundos de laje aí com problema até hoje, né? Esse aqui é o famoso problema da alavancagem gerar realmente aí ser uma faca de dois gumes, né? Um tiro no pé, realmente foi nesse caso. E aí, na minha opinião, perdeu o fundamento. Na minha opinião, o que eu suporto de insegurança já foi ultrapassado. Existem outros fundos imobiliários que têm risco, que são riscos muito mais calculáveis, que estão descontados, estão pagando muito próximo do que estão pagando, e eu não preciso correr essa dúvida toda que eu tenho aqui no Rekt. Então, apesar do Rekt ser o patinho feio da minha carteira, pô, eu tenho só 2.000 investidos, né? Então, eu vou vender essa posição. Aqui já tá com o mercado fechado, já é 7h10. Demorei um pouquinho pra gravar o vídeo pra vocês, mas eu vou deixar aqui o print, depois eu vou pedir pro editor deixar o print aqui. Amanhã, quando abrir o mercado, eu vendo, e aí eu vou deixar o print aqui pro editor colocar pra vocês aí, que eu vendi o Rekt 11 e eu tô olhando um fundo de shopping pra colocar aqui no lugar do Rekt 11. Eu tenho um fundo só de shopping, que é o HSML, e eu tenho só 3.000 investidos nele. O fundo de shopping é muito promissor, todos estão descontados, essa é uma hora de aproveitar a oportunidade de shopping. Eu já tenho aqui 350 mil investidos, né? Tenho várias posições grandes aqui em alguns fundos, de maior parte aqui de logística, e não tem exposição muito em shopping. Então eu vou fazer uma avaliação de shopping para poder ver qual é o fundo que merece entrar na minha carteira. Eu uso a GDTools aqui, o Método 2 em 1. Se você não conhece essa plataforma ainda, eu vou deixar aqui o QR Code para você dar uma escaneada, o link na descrição aí. Se você não sabe como usar, aqui tem uma barrinha de como usar, né? Você assiste o vídeo aí para você entender e como que você vai usar isso aqui. Mas a GDTools, só resumindo para você, faz a triagem do Método 2 em 1, com os filtros que eu coloco, que eu prezo e que eu ensino para os alunos criar suas planilhas. Aqui você consegue ver através dessa plataforma os fundos que estão mais descontados. Se eu clico aqui no segmento, coloco shopping, dou um filtrar aqui, eu consigo ver aqui por rank do Método 2 em 1 quais seriam os shoppings que estão mais descontados. Então o HSML11 está na terceira posição de fundo de shopping mais descontado com maior oportunidade. O Método 2 em 1 fica batendo assim para você, ó. Pô, vai lá e lê o relatório do CPSH, hein? Tá muito descontado, tá barato pra caramba, tá pagando muito. Método 2 em 1, valorização e pagamento de dividendo. Para valorizar, você tem que comprar descontado, e dividendo, você tem que comprar fundo que paga bons dividendos. Só que, lógico, você tem que avaliar para ver se isso aqui realmente está descontado porque é uma oportunidade ou se é uma armadilha de mercado, né? Então, se você quer saber qual é o fundo imobiliário, eu vou ler o relatório de todos esses fundos imobiliários e vou trazer para vocês um vídeo aí da vantagem de cada um desses shoppings e vou, inclusive, mostrar para você qual é o shopping que eu comprei e coloquei na minha carteira. Se eu vou aumentar a minha posição em HSML, se eu vou comprar o Visca, eu vou comprar um dos dois famosão lá, né, o XPML, o HGBS. Esse vídeo vai sair em breve no canal, então eu já te aconselho que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo para esse vídeo aparecer para você, porque realmente aqui a gente tá numa tremenda oportunidade de shopping. Eu nunca vi isso aqui depois que passou a crise, porque lá a gente tinha um motivo disso aqui tá acontecendo. Lá a gente tinha um motivo do fundo de shopping tá descontado, que era shopping fechado, não tinha renda. Agora a gente não tem motivo para shopping tá descontado de jeito aqui, a não ser cenário macroeconômico. Tem uma oportunidade aqui, todo mundo tá vendo essa oportunidade. Vamos ver quem é que vai conseguir aproveitar ela da melhor maneira. E você que segue o canal, com certeza vai ter mais noção do que 90% dos investidores. Então clica para seguir aí, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, faça boas compras, hein?